Oi, gente, bem-vindos, bem-vindes ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua e hoje eu voltei aqui para mais um quadro do Entre Mitos e Realidades, porque agora temos um nome. E para quem tá chegando agora, esse é um quadro onde eu trago alguns mitos baseados, não, né, retirados deste tarozinho aqui, Tarot of the Divine, que vem de diversas regiões do mundo e tem muita coisa bacana pra gente pensar e refletir sobre como isso funciona na nossa vida, como a gente se espelha e o que a gente pode aprender com essas histórias contadas através do tempo. E pra esse dia de hoje, né, que eu tô gravando antecipadamente, mas vai sair no dia 2 de fevereiro, que é o dia dela, Iemanjá. Então, para hoje nós temos o mito da Rainha de Copas com a figura da Orixá Iemanjá. E quando tem assim uma divindade, né, que a autora traz no tarô, ela não traz um mito específico, ela traz a figura geral da divindade, o que deixa bem aberto. Agora que eu percebi que eu botei papel lá atrás. O que deixa bem aberto para diversos mitos a respeito dessa deidade, no caso dessa orixá. E eu escolhi um mito que eu acredito que ele seja o mais conhecido, tá? Eu encontrei diversas versões com pequenas mudanças. Entre eles, eu acredito que isso varia conforme o que cada casa religiosa conta, né? Versões de Yorubá, do Candomblé, da Umbanda. Então isso dá uma variada. E também, como ele é um conto mais passado verbalmente, acaba tendo ao longo do tempo essas alterações, né? Mas, sem mais delongas, vamos começar. A lenda conta que Iemanjá, filha de Olokun, o soberano dos mares, recebeu uma poção do pai dela a fim de ajudar ela em questões que trouxessem possíveis riscos para ela. Então era uma forma dele ter certeza que ela poderia se proteger e se defender. A vida seguiu normalmente e Iemanjá se casou, teve 10 filhos, que seriam, né, os próximos orixás principais, mais conhecidos. E por amamentar os seus filhos, por ter tantos filhos, ela acabou ficando com seios enormes e isso gerava um pouco de constrangimento para ela. Mas o incômodo maior era o fato do marido dela ficar fazendo piadas desrespeitosas e caçoando dela. Então isso deixaria qualquer um, né? Irritada, cansada, frustrada. Né? Melhor silêncio ajuda mais nesses casos. E num momento determinado ela cansou disso e só um minutinho, voltei. E num determinado momento ela cansou disso e melhorou. Iluminação. E ela foi embora em busca de uma vida mais tranquila, em busca da sua própria felicidade, da sua própria completude. Passaram-se algum tempo e ela se apaixonou por um rei e acabou casando com ele, com a condição de que ele não caçoasse, não zombasse dela por causa do tamanho dos seios. E eles viveram muito bem por um bom tempo, ao que o mito conta, até que um dia ele bebeu além da conta e zombou dela. Então ela ficou bem frustrada, ela ficou bem magoada e foi embora porque ela tinha avisado. E quando ele percebeu a burrada que fez, ele começou a perseguir ela para pedir desculpas e conseguir Iemanjá de volta. Só que ela não queria mais saber. Então ela se lembrou daquela poção que o pai dela tinha dado para ela e ela usou aquilo e se transformou num rio. E ela estava indo em direção ao mar, ela se transformou num rio que desembocava no mar.
o marido dela, para tentar impedir que ela chegasse ao mar, se transformou numa montanha. Só que Iemanjá pediu ajuda de Xangô, que partiu a montanha ao meio e assim ela conseguiu o acesso ao mar. E foi assim que, originalmente, a Senhora das Águas Doces se tornou a Senhora do Mar, a Soberana do Mar, e é lá onde ela vive, reside até hoje. E, enfim, tem muitos pontos importantes, muitos pontos delicados nesse mito, né? E eu acho que o primeiro, assim, o mais marcante é essa relação com o corpo. A gente vê hoje em dia estatuetas de Iemanjá bem diferentes do que o mito descreve, né? E, enfim, como o corpo muitas vezes ele é usado para te dar um valor, para falar mais sobre o que você merece, o que você não merece, o tipo de atenção e carinho que você recebe das pessoas. Uma coisa que não deveria ser tanto assim, né? Porque se você for parar pra analisar, ninguém nunca tem o corpo ideal. Sempre vai ser magra demais, sempre vai ser gorda demais, sempre vai ter isso demais, sempre vai ter aquilo de menos. Então, muitas vezes isso acaba se tornando uma busca desenfreada por algo que não pode ser alcançado. Entende? E eu acho que o principal aqui é que Iemanjá não tentou alterar o próprio corpo, ela não tentou mudar quem ela era, ela mudou o ambiente à sua volta. Ela sempre foi atrás e foi em busca de um lugar onde ela fosse aceita como ela é, por quem ela é, e não pelo corpo que ela tem. Ela queria respeito, independente de qualquer coisa, sabe? Então eu acho que isso é um ponto muito crucial dessa história, né? Essa questão do me respeite apesar do que eu pareço, do que eu aparento. Então, eu acho isso muito bonito no mito, porque, sim, comentários cansativos sobre o nosso corpo, sobre o que é que a gente parece ser, sobre o que é que a gente aparenta ser, isso gera desgaste, isso gera mágoa. Por mais bem resolvido que você é, uma hora enche o saco, entendeu? Então, o que ela fez? Se eu não sou bem aceita, bem tratada, se eu não sou reconhecida aqui, eu vou encontrar um lugar onde que eu seja. Nem que para isso ela tenha que ir além, né? No caso, ela deu uma volta tão grande que ela voltou à sua origem, que era o mar. Então, tem essa coisa de resgatar a essência também, né, nessa jornada, permanecer fiel à sua essência. Ao não encontrar isso no externo, ela voltou ao que ela é, ao que faz parte dela. Então, eu acho isso muito bonito. Trazendo aqui uma pitada de magia, de bruxaria, a gente tem estátuas de mais... Assim, gente, eu não vou saber precisar mais o tempo, mas se eu não me engano, são estátuas com mais de 30 mil anos, 15 mil anos, algo nesse sentido, onde o corpo cultuado da mulher era o corpo curvilíneo. Quanto mais redonda a forma feminina, mais era símbolo de fertilidade, abundância e prosperidade. Porque era o corpo que gerava vida, era o corpo que trazia vida. Então, se a gente for olhar lá no passado, na história, era um corpo completamente diferente que era valorizado. E se a gente for trazendo, né, isso vai mudando, sempre, sempre, sempre vai mudando, vai se alterando essa visão sobre o corpo, né? Então, isso vem alertando também sobre padrões de beleza, sobre padrões de aceitação, e que já puxa esse corpo abundante para essa questão da nutrição da vida. Então, o que é que você nutre em você? O que é que você oferece para o outro? Eu acredito que ela tenha nutrido muito em si a aceitação do que ela é,
porque ela sabe o que aquele corpo carregou, ela sabe o que aquele corpo gerou. E os outros não entendiam isso, então eu vou para um ambiente onde me entendam, onde me aceitem, onde me acolham, onde eu possa receber aquilo que eu ofereço, aquilo que eu dou ao outro. Então acho que isso também é um ponto importante. E daí a gente já puxa para o mar, porque o mar tem essa questão muito forte de conexão com a vida, com a abundância, com a prosperidade, com aonde a vida se inicia, né? O quanto de vida que existe aqui na Terra hoje que veio do mar, que houve essa evolução, houve esse crescimento, houve esse desenvolvimento. E o mar também possui uma questão muito forte com o mistério. Inclusive hoje a gente tem pouquíssimo do nosso mar explorado, a gente entende pouquíssimo sobre as criaturas que vivem lá embaixo, criaturas muitas que nem foram descobertas ainda. E então vem um gancho puxando o outro, né? A nutrição, a vida, o mistério, o inconsciente. Então, nosso inconsciente, ele é um grande mar de coisas não exploradas, mais de coisas já vividas, porque tudo que a gente vive é registrado pelo nosso inconsciente. Pouquíssimo vem para o consciente, mas tudo e qualquer coisa que te acontece, desde quando você ainda é um feto, é registrado no inconsciente, sabe? E é esse inconsciente que move muitas coisas na nossa vida e que dá pequenos escapes que reverberam nas nossas ações, na nossa aceitação, na nossa forma de ver o mundo, na forma como a gente lida com o outro. Então, né? E é justamente por o nosso inconsciente registrar tudo isso que vem essa conexão com o guardar memórias. Então, o mar, esse inconsciente, o não descoberto, aquilo que não é visto, e as memórias. As memórias de tudo que já viveu, de tudo que já existiu, o mar como essa grande fonte que conecta tudo. A água como esse poder de conexão de tudo. Isso é uma coisa que traz muito na Rainha de Copas, né? Quanto você conhece de si, quanto você abraça e acolhe suas emoções, o quanto você trabalha para trazer um pouco mais de luz para o seu inconsciente. A gente nunca vai ter 100% de clareza sobre tudo que está no nosso inconsciente, mas ele dá pistas sobre padrões, sobre comportamentos, sobre visões de mundo, sobre comportamentos impulsivos que a gente tem e que a gente pode trabalhar e se desenvolver para conseguir superar isso. E é justamente o trabalho das sombras que a gente tanto fala na bruxaria, que é olhar para isso que está oculto, mas que dá sinais de que existe e que está lá, entende? E já puxando vários ganchos, assim ó, pulando de galho em galho, trazendo pequenas pinceladas para vocês, né? Mar, lua, água, emoções. Não tem como não chegar no campo emocional, né? E as emoções são fluidas, as emoções não são controláveis, assim como as águas que existem no mundo afora. Você não pode impedir um rio de parar o seu curso, né? É muito trabalhoso fazer um rio parar ou mudar de direção, e o mar muito menos. O mar sem condições de você alterar o movimento, a força, a potência que ele tem. E é justamente isso, sabe? As emoções, elas são essa parte que a gente não tem controle. São esse primeiro impulso. A emoção é essa liberação de substâncias químicas no nosso cérebro. Quando a gente vem falando de sentimento, esse primeiro impulso já passou. O sentimento é compreensão daquilo que a gente teve com a emoção, sabe? O sentimento, ele já é emoção unida com o pensamento. O sentir e o pensar, entende? E ainda assim que essas emoções não sejam controláveis por nós, a gente pode direcionar isso, sabe?
muito se fala em emoções positivas, emoções negativas, que a gente tem que se sentir feliz, alegre, não sei o quê, e a raiva e a tristeza é ruim. Só que nem sempre é assim, sabe? Qual é o direcionamento que você dá para suas emoções? Porque a raiva, por exemplo, ela é vista como uma coisa completamente destrutiva. Só que se você souber direcionar essa força e esse impulso, você consegue criar muita coisa a partir dessa emoção. Sabe? Quantas vezes você já não ficou com raiva, com agonia de falar, você não pode fazer isso, você na raiva foi lá e fez. Você conseguiu fazer, você conseguiu superar o obstáculo, né? Ou quantas vezes você já não teve numa situação em que a pessoa estava super feliz e usou dessa felicidade para diminuir alguma coisa sua. Acontece também. Daí a felicidade é ruim? A raiva é bom? Então, a gente tem esse costume de dar esse carimbo, né, nas coisas de bom ou mal, mas o que é bom e o que é mal? É muito mais sobre o comportamento que você tem a partir daquilo do que a emoção ou a coisa em si. E isso é muito conectado com a água, né? Com esse potencial de criar e de destruir, de inundar ou de secar completamente. Porque você pode ter a terra mais bem nutrida do mundo, cheia de minerais, de substâncias, que tem o potencial de fazer qualquer coisa crescer ali. Se você não colocar água, a planta não vai se desenvolver. A terra vai secar, os minerais, os nutrientes vão sumindo e a planta não se desenvolve. E a água também traz essa questão de fluir com as coisas, de fluir com as circunstâncias, com os direcionamentos, com aquilo que está acontecendo. Né? Porque a água ela é um elemento que pode ser muito teimoso, muito decidido. Porque ela pode tanto contornar o obstáculo, quanto passar por ele. Sabe? Porque não tem aquele ditado de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, com a nossa flexibilidade, com a nossa adaptação, a gente pode chegar muito mais longe do que com aquela teimosia e aquela resistência. Tipo, não, tem que ser do meu jeito. Será que tem que? Será que você aí na sua intuição não tem uma pista sobre o que está aparecendo, o que pode ser mudado? Se você der um passinho para o lado, nem precisa ser uma coisa muito grande, você já consegue voltar a fluir com as coisas na sua vida. Então a água traz essa questão de acolhimento, de doçura, de cuidado, de nutrição, de regeneração, mas também traz essa força potencial destruidora que vai chegar limpando e arrancando tudo, tanto no interno, nas nossas emoções, quanto no externo, né? Próprio mar, rios e coisas assim. Então, eu trouxe, na realidade, vários pontos que se conectam, que se unem, que um puxa o outro, né? E trazendo essa questão da Rainha de Copas no tarô, ela é uma carta que fala de você se conhecer, de você ouvir a sua intuição, de você perceber através dos seus sentidos, o sensorial, de você estar alinhado com aquilo que você sente internamente. Então, muitas vezes o nosso senso de valor, de pertencimento, de potencial está atrelado ao que o externo fala sobre nós, né? E eu acredito que com esse mito ele vem trazendo esse olhar pra gente. Então, qual é o valor que você se dá? Qual é o reconhecimento que você se dá? Quais ambientes você permite estar? São ambientes que te nutrem, que te apoiam, que conversam com você, onde você tem esse sentimento de estar acolhido, de estar envolvido? Ou são lugares que não te fazem bem, que contaminam
as suas águas internas e com isso distorcem a sua percepção sobre você. Aqui entra também aquela questão, né? Quando as águas estão calmas e cristalinas, a gente vê lá no fundo, a gente vê através dela e enxerga longe. Mas se essas águas estão turbulentas, se essas águas estão contaminadas, você não consegue ver um palmo na sua frente, entende? Então, como é que estão as suas águas? Como é que está a manutenção da sua água? Como é que você se nutre? Como é que você cuida de si? Qual é a vazão que você dá para os seus sentimentos? Através da arte, através da fala, através do comportamento, sabe? São todos pontos que a gente pode observar e ir trabalhando dentro da gente para criar, né? Para trazer esses projetos ao mundo, para trazer a nossa identidade para fora, para entender quem a gente é, para a gente agir com esse sentir, com essa sensibilidade, que sensibilidade também é força, também é poder. Porque muitas vezes com a gentileza a gente consegue muito mais coisas, chegar muito mais longe do que por medo, do que por repulsa, sabe? Com a gentileza a gente consegue muito mais aliados, a gente consegue não só nutrir a gente, como também nutrir o outro. Então, esses são os pontos, assim, que eu achei interessante trazer a partir desse mito, a partir dessa perspectiva. Ele ficou bem solto, assim, com vários direcionamentos. Eu tinha anotado uns tópicos e só deixei vir. Então é isso. Para esse dia 2 de fevereiro, a gente teve Iemanjá. E se você conhece algum outro mito, alguma outra história que você acha interessante, pode deixar aqui nos comentários, pode conversar com a gente lá no Insta. Lembra de deixar o like, de se inscrever no canal para ajudar a gente. E até a próxima. Um beijo.